porque diante de tanta coisa e de tanta revolta, o cara sai da live, o cara fecha o Instagram, deita, acorda no outro dia, a rotina dele segue. Eu acho que há um sentimento, e é um sentimento legítimo, bastante humano, de desânimo muitas vezes. De não se achar importante, de não ter força, de não conseguir se olhar como um instrumento de mudança. Quem sou eu diante de tudo isso que está acontecendo? Além do mais, João, eu vejo cada vez mais, é uma coisa que o episódio que a gente gravou me ajudou a mudar muito a minha concepção, que é essa coisa do o militante, né? Que tudo virou militante, todo mundo é militante, e aí há um deboche, há uma forma de tratar com você. Você tá militando, você fala, você tá militando, então o cara também, pô, será que eu vou ficar um militante? Será que eu vou ser um militante chato? Eu falo assim, sim, mano, sim, mas primeiro vai entender o que é uma militância, cara. Vai entender o que você tá fazendo de fato. Eu não sei como é que você tá de tempo, João, você fica à vontade pra me avisar, eu não quero ficar te alugando. Mas... Não, por enquanto eu tô tranquilo. Mas assim, uma coisa que as pessoas têm que entender é que existe militância em todos os campos. O fato do liberal que vende a sua ideologia não se auto-intitular ou não ser chamado pelos seus pares de militante não significa que ele não esteja militando pela ideologia liberal. Uhum. O cara que vende instalações de empreendedorismo, né? Que eu acho fenomenal isso, inauguração, instalação, os caras usam uns termos loucos, assim, sabe? Fulano já fez mais de 6.000 inaugurações. O que ele inaugurou? Sabe? Esses caras estão militando o tempo inteiro. O tempo inteiro. E esses caras estão fazendo isso a favor de uma ideologia que mantém no poder a parte de cima da pirâmide. O que eu defendo é o exato oposto. Quando nós, comunistas, falamos de ditadura do proletariado, aí as pessoas ficam loucas, choram, rasgam o cu com a unha. Falam, meu Deus, esses autoritários estão falando de uma ditadura. O que nós estamos falando é pegar os 95% da população e pôr eles para comandar no detrimento dos 5% que comandam hoje. Nós vivemos constantemente sobre uma ditadura. Uma ditadura que tem corte de classe, uma ditadura que tem corte de raça, uma ditadura que tem corte de gênero. Isso é patente, gente. Uhum. Se eu, o Luigi e um menino negro cometermos o exato mesmo crime no exato mesmo lugar, nós seremos tratados de forma brutalmente diferente. Se 2 meninos negros e uma menina negra cometerem esse crime, a menina negra será tratada de forma pior. Então, assim, isso é muito claro e patente. Isso são os fatos. Tá? E contra os fatos, a gente tem que argumentar porque a gente vive numa época de pós-verdade. Infelizmente, a gente não pode mais virar e falar assim, contra fatos não argumento, porque existem, gente. Tanto existem que hoje a família Bolsonaro tá no Telegram, em todas as redes, no Signal, no Twitter e no Caralho A4, falando, gente, mudou a chave, agora nós defendemos a vacina é a nossa arma. Uhum. E sabe o que é o pior de tudo? É que muita gente vai falar assim, não, gente, mas agora eles estão aí e tal, vamos dar uma chance pros meninos. Né? Então, assim, é exatamente. Daqui a pouco vem uma capa isso... da Isto É. Vai vir uma capa da Isto É. A esperança da vacina, Jair Bolsonaro. A esperança da vacina, ele rasgando uma camisa embaixo, tá o símbolo do SUS, o Zé Gotinha voando, entendeu? Se acontecer, chat, algo parecido, vocês me mandam. Mas é uma previsão que não é difícil de errar, não. Não é difícil de errar. João, cara, pra gente se encaminhar aqui, eu quero te fazer uma pergunta, porque aqui na Twitch... Não, vamos que daqui a pouco... agora que eu vi que já são 9h10, daqui a pouco eu tenho que pôr os meninos pra dormir. Não, beleza, só pra gente encerrar. Cara, eu tô trazendo várias pessoas que eu admiro na internet aqui pra conversar comigo na Twitch. O Rebobinando eu já faço há 6 anos, mas a Twitch eu comecei há pouco mais de 8 meses. Então eu faço o maior gosto, um prazer enorme trazer pessoas que eu admiro. Então já teve Johnny, já teve a Leila... Já colou o Ivo, o Helder do Galãs Feios, o Pablo Peixoto, pessoal assim, de uma ala mais de esquerda mesmo. E eu sempre faço uma pergunta, que pra mim é uma chave muito importante, porque no fim do dia também é algo que eu penso muito e é o que a gente faz muito aqui, que é como se comunicar. Como a gente faz pra conversar com outras pessoas.
Como a gente faz pra vencer essa guerra maldita de narrativa? Cara, eu sou de uma cidade de 3 mil habitantes, Saltaré. Quando eu tô lá e eu vejo que as piadinhas de MBL, aquele discurso raso de política, tá chegando nos meus amigos e mexendo com a cabeça deles, eu fico desesperado. Eu falo, caralho, eu tenho uma audiência, eu preciso lutar, preciso fazer alguma coisa pra não deixar que esse tipo de coisa contamine até que uma cidadezinha que é um ovo e que o discurso pare. Então, eu gostaria de fazer essa mesma pergunta pra você que eu faço pra todos os meus convidados. Qual seria o caminho? O que você acha que a gente tem que fazer para se comunicar melhor? Os caminhos são muitos, né? A gente tem que entender as linguagens para a gente poder operacionalizar as linguagens a nosso favor, porque elas não são feitas a nosso favor. A gente tem que entender que os aparatos ideológicos que a gente usa, Twitch, YouTube, podcast, todos eles pertencem à burguesia e foram criados para veicular as coisas da burguesia. Nós todos que fazemos conteúdo que seja minimamente contracorrente, sofremos o tempo todo com algoritmo, com vídeo caindo, com não sei o que sendo desmonetizado, com não sei o que sendo proibido, com tag disso, com não sei o que, e isso faz parte do jogo. Os aparatos ideológicos, o aparato nesse caso é o aparato mesmo, sabe? O rádio. Você tem um rádio na sua mão, te permite ouvir as ondas que ali são propagadas. Quem tem capacidade técnica de propagar essas ondas? Quem tem capacidade técnica de entrar e pagar aquilo durante muito tempo? Durante muito tempo, salvo as raríssimas rádio piratas, como por exemplo as rádio piratas que eram feitas pela libertação argelina durante a guerra anticolonial argelina, a maioria esmagadora das rádios do mundo estavam na mão dos grandes conglomerados de mídia, dos grandes conglomerados de mídia, né? A gente tem que entender, por exemplo, que a Radio Liberty ou a Radio Free Asia existem até hoje pagas pela CIA para veicular propaganda anticomunista na Rússia, na China, em todos os lugares, né? Então, assim, nós já trabalhamos naturalmente contra a corrente. Primeira coisa que a gente tem que saber. Segunda coisa que a gente tem que entender: os tempos pedem mudanças. O método marxista continua válido desde que ele não seja uma transposição mecanicista. Quando eu estudo Marx, não é para eu virar e ver o que Marx fez em 1848 e tentar repetir 1848 em 2021, não. É para eu entender o método de análise que foi usado, para eu, a partir desse método, compreender as totalidades e a realidade no seu movimento em 2021. Então a gente tem que entender que os novos tempos requerem mudanças. O fato de ter gente como você, de ter gente... A Rebeca falou que vai fazer um canal de jogo, de Mitra, Lauro, caralho a quatro, vindo aqui e brigando numa terra que não é nossa para trazer um pedaço para nós, é exatamente isso. Vocês são os jornais de Lenin de 1910 em 2021. Se Lenin fosse vivo hoje, ele seria TikToker. Sabe, as pessoas têm que entender que os métodos precisam ser adaptados às realidades do tempo. Por que o pessoal falava assim, o jornal revolucionário é muito importante? Porque qualquer imbecil consegue imprimir um jornal. Você assalta um banquinho na Geórgia em 1908, com o dinheiro desse assalto de um banquinho você compra uma prensinha e você consegue imprimir um jornalzinho para 250 mil pessoas. O jornal era tão importante no passado porque ele era o método de chegar até as pessoas. Hoje em dia existem outros métodos. Segundo, a forma como você conversa com as pessoas. Companheiro é quem divide o pão. Se você quer tornar uma pessoa no seu companheiro, se você quer tornar a pessoa em alguém que vai cerrar fileiras com você, provavelmente você chegar pra ela e falando assim, aí teu corno filho da puta, você tá ligado que você é retardado, né? Não vai ser a melhor abordagem. Então a gente tem que entender que moscas são atraídas por mel e voam para longe do fel. A gente tem que entender como veicular uma mensagem para tornar uma mensagem palatável. Se você pegar a Bíblia, por exemplo, e estudar o que é o momento de profetismo revolucionário na Bíblia, ou seja, as próprias falas de Jesus e aqueles que juntos estão consigo.
são falas sempre a favor de uma mudança social, expulsa o filho da puta do templo, faz não sei o quê, só dá rolê com puta, só dá rolê com traficante, puta, vendedor, nego pobre, sapateiro, vendedor de peixe, tal. Tá salvando a galera que é pobre, fala que o pobre vai entrar no céu, mas o rico não vai, tá salvando as criancinhas. Ou seja, é naturalmente a religião um tema na sua fase de profetismo altamente revolucionário no sentido de exigir mudanças sociais para o grosso do povo. A religião, porém, num segundo momento, ela é institucionalizada e a criação da instituição religião, a criação da igreja, ela faz uma necessidade política de que se mantenha um conservadorismo e uma ordem, principalmente depois que essa igreja atinge a ordem. Então, se eu pego a igreja revolucionária, né, o cristianismo primitivo, e depois eu pego o que foi o pós-concílio de Latrão em 328, os sinóticos do Novo Testamento, eu vou ter uma ortodoxia criada depois, brutalmente conservadora, em cima de uma mensagem que, para a época, era uma mensagem brutalmente progressista. As pessoas que são ensinadas dentro da religião, por mais que elas sejam ensinadas dentro de uma ótica brutalmente conservadora, elas ainda recebem uma mensagem que é progressista, que é uma mensagem de libertação. Eu saber aproximar com essa pessoa e mostrar para ela que a luta dos povos trabalhadores, que a luta de emancipação do próprio ser humano é a mesma luta que no livro sagrado dela está sendo impingida e feita pelo seu profeta, é uma forma de eu me aproximar dela muito diferente de falar assim, aí crentão retardado, você tá ligado? Você é retardado, né? Filha da retardado. Então assim, a gente tem que entender o comodo de como a gente aproxima é brutalmente importante para a gente ter essas pessoas do nosso lado ou contra nós. Então se a gente precisa, e precisa, gente, precisa de todo mundo, né? A gente precisa de saber como se aproximar em linguagens diferentes. Da mesma forma que você não escreve um texto acadêmico igual você escreve um tweet, você não vai se aproximar de pessoas diferentes para fazer uma aproximação política do mesmo jeito. É muito diferente, por exemplo, se eu e o Luigi formos conversar entre nós sobre um assunto político corrente qualquer no WhatsApp para trocar uma ideia, e se eu for conversar com os meus amigos de Pompéu, porque eu venho da cidade do interior de Minas de 20 e poucas mil pessoas, ou se o Luigi for conversar com os amigos dele de Salto. Então assim, a gente tem que entender que essa adaptação ela é necessária e natural. Eu não vou escrever um tweet igual eu vou escrever uma tese de doutorado. E é muito engraçado que isso... Mas assim, o que a gente tem que entender é isso, que nós temos que usar de linguagens diferentes para pessoas diferentes e que nós temos que nos apropriar de todos os aparatos ideológicos possíveis e imagináveis. Porque a política, gente, ela não acontece só na macropolítica, não. A política não é você caminhar de 2 em 2 anos numa escola perto do teu bairro e apertar 2 botões, não. A política é todo dia. Vive-se a política e vive-se uma construção de uma nova sociedade todo santo dia. É isso. Tá, acho que tá bem. Porra, João, que